intragástrico é um assunto que eu amo, com que eu trabalho há muito tempo e a gente já perdeu a conta de quantos pacientes foram tratados com ele aqui na Angioscópio. Quantas colocações, quantas retiradas já aconteceram aqui na clínica. Hoje em dia nós temos diversos tipos de balão. Balões deglutíveis, sim, de engolir, balão não ajustável de 6 meses, balão não ajustável de 1 ano e balão ajustável de 1 ano. É claro que ele pode ser retirado antes. Balão de ar também existe, mesmo balão híbrido de ar e água, quando, por exemplo, a gente pega um balão ajustável e fazemos uma hibridização de modo a termos um volume maior, mas sem o ônus do peso, da compressão em excesso contra a parede gástrica. Mas hoje eu quero responder 5 das dúvidas mais comuns com relação ao balão e fazer uma ressalva no final sobre o balão de engolir, que é excretado nas fezes, então fiquem comigo até o final do vídeo. A primeira delas, que já vai sendo respondida enquanto eu falo, diz respeito à retirada do balão. Eu vou começar a falar sobre a retirada? Sim, porque a tela que está aqui, Picture in Picture, aqui ao lado, está mostrando uma retirada do começo ao fim em um paciente sedado, porque não precisa de anestesia geral. É um procedimento simples, indolor, e aí vem uma resposta para uma pergunta que muita gente faz e que é muito importante. O balão não vai modificar a anatomia do seu estômago. Então, o balão passou o tempo de tratamento, retirado o dispositivo, tudo continua exatamente como antes, estômago do mesmo tamanho, não alargou, não laceou, como a gente diz aqui no estado de São Paulo. Segunda pergunta, como funciona o balão? O balão intragástrico é um dispositivo temporário que vai servir como uma muleta para que ao longo do tempo escolhido para o tratamento você aprenda a comer melhor, tanto no que tange qualidade quanto quantidade dos alimentos. E ele age basicamente em 3 frontes diferentes. O primeiro e menos importante é fazendo com que os receptores da parede gástrica façam um feedback hormonal para o nosso cérebro, sinalizando que a gente já está alimentado. O segundo, de grande valia, é o próprio volume que ele ocupa dentro da câmara gástrica. Se eu tenho um balão de 600 ml, como eu estou segurando aqui nas minhas mãos, repleto de líquido de um corante chamado azul de metileno, eu vou ter um peso equivalente a 600 gramas dentro desse estômago. E uma esfera de aproximadamente 10 centímetros de raio dentro da nossa cavidade gástrica. Então é a mesma sensação, literalmente falando, de ter feito um prato pesando 600 gramas no comida por quilo e ingerido essa quantidade e peso de alimentos. Mas terceiro e mais importante mecanismo de funcionamento do balão intragástrico é a sua ação de represamento. Olha lá ele aqui. Porque ele se comporta como um obstáculo atrapalhando o fluxo natural do alimento que vem do esôfago para o fundo gástrico, para o corpo gástrico e para o anto gástrico e consequentemente para o intestino. Então a gente pode afirmar com propriedade que a maior ação do balão intragástrico é em desacelerar a digestão e aumentar o tempo de esvaziamento gástrico. E como que ele dá esses sinais? A pessoa sente empachamento, ela arrota. Esses são os sinais indiretos que o balão nos fornece, indicando que a gente ainda tem alimento ali e que dá para postergar a próxima refeição. Às vezes eu converso muito com o paciente. Não é porque você tem direito a comer X coisa a tantas horas que necessariamente você precisa fazer isso. Chegou a hora, você está sem fome, se sentindo estufado, por que você vai comer? Claro que a gente não quer ninguém desnutrido ou perdendo peso excessivamente, mas quem está acima do peso tem reserva em forma de gordura e o que a gente está fazendo é educar o organismo a utilizar essa gordura estocada como fonte de energia. Então, desde que as vitaminas essenciais, micronutrientes estejam sendo consumidos, não queira empurrar alimentos sem necessidade. Seu corpo é super sábio, aprenda a escutá-lo. E a terceira pergunta. Qual é a perda média de peso que eu vou obter com o meu balão intragástrico? Bom, medicamente falando e nos baseando na experiência própria em vasta literatura científica, a média de perda de peso é entre 18% e 20%. Pode ser melhor? Sim, muito melhor, dependendo do alinhamento entre expectativa e comprometimento, que é a base de todo sucesso. E também, claro, associando medicações seguras
com mínimos efeitos colaterais que ajam tanto suprimindo ainda mais os nossos impulsos em nos alimentar, quanto lentificando ainda mais a nossa digestão. Fazendo essas associações, a gente pode chegar até 23 a 25% do peso corporal total, isso por volta do 6º mês de tratamento. Por outro lado, gente, a gente também tem os insucessos. São aquelas pessoas que insistem em não mudar hábitos alimentares, começar a fazer exercício físico, que passam um balão e esperam por um milagre. E não seguem as orientações e tampouco respondem ou retornam às consultas, que deixam o tempo passar e não usam todo o potencial que a clínica, como equipe multidisciplinar, tem para oferecer. Um amigo meu fez uma analogia importante que eu vou roubar para esse momento. Você pode colocar seu filho na melhor escola do mundo. Professores super bem conceituados, currículo excelente, atualizado. Isso significa que ele vai passar, por exemplo, em medicina em Harvard? Infelizmente não, porque para estudar medicina em Harvard ele vai precisar estudar e isso todos os dias em todas as matérias. Não tem essa de gostar de uma e deixar a outra de lado. Emagrecimento é a mesma coisa. Ah, mas eu não estou disposto a largar a mão, ou pelo menos de maneirar na minha bebida alcoólica. Ah, mas não abro mão do meu doce. Eu tenho mania de beliscar e eu não vou procurar ajuda em relação a isso. Eu desconto sim as minhas ansiedades, frustrações, alegrias na comida e na bebida e eu não quero rever esses conceitos. A gente vai ter resultado positivo? Não. Eu ainda ressalvo que mesmo naqueles pacientes que não tiveram resultado assim tão expressivo em termos de perda de peso, muitos ainda saem com um saldo bem positivo, porque eles poderiam ter ganho peso ou ainda ter ganho mais peso ainda. E a grande maioria desperta para o que deu errado, onde eles não se empenharam, onde desenvolveram o que eu chamo de clareza mental. Isso é muito bom. Quando desenvolve essa clareza mental, você identifica nossos fracos e a gente insiste no que, para de insistir naquele eu não como nada e não sei como é que eu estou engordando. Ou seja, tentando fazer parte do reino vegetal, onde se faz fotossíntese e gera a própria energia, que não é o caso de nós seres humanos. E essa clareza mental já é uma grande vitória. Balão não é milagre, é batalha diária. E o quinto tópico, quem pode passar balão intragástrico? Pessoas entre 12 anos e sem limite superior, desde que não hajam contraindicações clínicas que contraindiquem a passagem do balão. Não há peso superior também. Muitas vezes a gente inicia um emagrecimento de casos de superobesos com o balão, mas limite inferior existe. É o tal do índice de massa corpórea de 27. Basta pegar o seu peso, dividir pela altura e novamente pela altura. Se o número for igual ou maior que 27, pode passar o balão. Lembrando que quem já fez cirurgias gástricas anteriores, quem tem varizes de esôfago, esofagites graves, hérnias hiatais grandes, não são candidatos ao balão. E que sempre a gente vai fazer uma endoscopia antes da colocação de qualquer balão para identificar essas possíveis contraindicações. Agora eu vou voltar a falar do balão de engolir, ou seja, de deglutição. Eu não sou contra, gente, mas é um dispositivo bastante caro. E quando eu digo bastante caro, é porque custa mais de 20 mil reais por um período de 4 meses. Sim, 4 meses de uso, que depois o balão vai ser excretado pelas fezes. Claro que o apelo para a modernidade é imenso. Ele vem com um aplicativo que se conecta com o seu iPhone, com uma balancinha. E eu tô aqui para passá-lo com a maior tranquilidade, se essa for a vontade do paciente. Mas sempre indicando uma endoscopia prévia para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, que ainda que raras, porque elas são elementos que a gente pode evitar com um exame de 5 minutos de duração, sob sedação, ninguém sente nada. E por fim eu digo a vocês, balão intragástrico não é pago pelo plano de saúde, infelizmente. Mas para quem pode pagar, é uma ferramenta que pode, já numa fase bem inicial dessa doença chamada obesidade, agir com muita eficácia e frear ou mesmo postergar a progressão dessa patologia que leva a várias outras. E que hoje é uma pandemia mundial, basta a gente olhar ao nosso redor. Ficou ainda com alguma dúvida? Comente, pergunte, porque a gente está aqui para ajudar. E será um imenso prazer tê-los como nossos pacientes, se esse for o caso. Um beijo e até o próximo vídeo.